Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento onde vamos ouvir a palavra do nosso Deus, a mensagem do Senhor para o nosso coração. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7. Faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 23. Nós estamos expondo este Evangelho e nós vamos olhar para esse Evangelho, temos olhado para esse Evangelho na perspectiva da dinâmica do discipulado. E hoje faremos a exposição deste texto. Portanto, acompanhe a leitura bíblica no capítulo 7, dos versos 1 a 23. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe: aquilo que poderias aproveitar a mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Gostaria de convidar você nesse momento para que feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale conosco neste instante. Santo e eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, palavra de redenção, palavra que nos redime, que nos resgata através da ação sobrenatural do Espírito Santo, da obra redentora de Cristo. Senhor, muito obrigado, porque agora temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Pai, coração que é trabalhado nesta passagem da Escritura, que o Senhor fale realmente a nós e que tenhamos o nosso coração transformado, mudado completamente pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, em nome de Jesus. Amém. É um grave perigo
um perigo para o corpo de Cristo. Isso distorcerá a nossa visão e removerá de nós um senso da necessidade da graça de Deus. É uma tentação sedutora que perturbou a igreja geração após geração. De certa forma, define a diferença entre a religião dos fariseus e o evangelho do reino que Cristo veio pregar. Do que é que eu estou falando? Eu posso trazer aqui algumas questões sobre isso. Legalismo, moralismo, externalismo. Isso tudo é um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus e, infelizmente, está inserido em nosso meio. Isso perturba o nosso coração. Essas coisas nos seduzem, nos envolvem e muitas vezes definem a maneira como nós pensamos sobre nós mesmos e a maneira como nós pensamos sobre os outros. Esse texto que nós lemos no capítulo 7 do Evangelho de Marcos é uma das passagens mais teológicas deste Evangelho. Esse texto nos leva à cruz, porque define a colisão entre Cristo e os fariseus, a colisão que finalmente os faria determinar que esse homem, Cristo, tinha que morrer. Também define a necessidade da cruz, porque pelo diagnóstico de Jesus não haverá esperança para nós, a não ser no sangue derramado do Cordeiro. Você conhece a história. Os fariseus, eles haviam rejeitado as reivindicações de Cristo de ser o Deus conosco, o Emanuel, o Filho do Homem, e eles estão tentando prendê-lo. Nos primeiros versículos desse texto, quando os discípulos estão comendo sem lavar as mãos cerimoniosamente, suas mãos foram consideradas contaminadas. O que é importante frisar é que isso não é uma lei de Deus que está sendo violada. O que acontece aqui é que os escribas haviam estudado a lei de Deus e na sua interpretação e reinterpretação eles aplicaram e reaplicaram até que se tornasse essa superestrutura de regulamentos que as pessoas eram dominadas por ela. E o que nós vemos aqui é a moralidade de uma pessoa sendo julgada pela manutenção de todas essas tradições, pelo conhecimento delas e aplicação ou não dessas tradições. Esse é o contexto aqui. É isso que está acontecendo. E assim, essa passagem, ela traz para nós aqui uma perspectiva, uma visão desse legalismo, desse externalismo, desse moralismo que é contrário à fé bíblica. Então, tendo isso em mente, eu convido você a pensar no seguinte tema: a questão do coração. A questão do coração. E a primeira coisa que eu quero olhar com você para esse texto é que o moralismo nos leva a se preocupar com o comportamento e não com o coração. O moralismo nos leva a nos preocupar com o comportamento e não com o coração. É muito claro na crítica dos fariseus aos discípulos que o legalismo, o moralismo nos levam a uma preocupação maior com o comportamento dos outros do que com a nossa própria condição espiritual, com a condição do nosso coração. Pense nos homens que estavam aqui criticando minuciosamente os discípulos. Eles ficaram indignados porque os discípulos não lavaram as mãos. Porque eles não lavaram as mãos. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram aquelas pessoas que estavam em grande perigo espiritual. Eles estavam, na verdade, contra a única esperança do universo, o Senhor Jesus. E, na verdade, eles estavam rejeitando agora o Messias, aquele que havia sido profetizado pelos profetas anteriormente, que somente este Messias poderia proporcionar redenção. E eles rejeitam agora as suas reivindicações de ser o enviado de Deus. Eles rejeitam o chamado do reino ao arrependimento. Eles estavam em profundo perigo espiritual, mas não sentiam nenhum perigo. Porque havia tanta confiança em manter as tradições que eles sentiam, em vez da sensação de necessidade espiritual, em vez de olharem para dentro, seus olhos estavam focados para fora, criticando e observando o comportamento dos outros. Legalismo, moralismo, externalismo estão sempre conectados a um espírito condenador, queridos.
quero fazer uma pergunta para você. Esse espírito está em você? Você está em alguns momentos mais vigilante ao considerar o comportamento dos outros do que a condição do seu próprio coração? Um exemplo, se você é pai, será que nós não nos achamos melhores que os nossos filhos? Muitas vezes nós falamos assim: na minha época eu jamais pensaria nessa situação, eu jamais pensaria em fazer isso. Eu não acredito que você pensou e que mais você fez uma coisa dessas. O fato é que nós nos esquecemos que nós também somos pecadores. Esposa, será que você não está observando demais o comportamento, as palavras, as ações e as reações do seu marido e o condena por isso? Você está mais irritada com o pecado, fraqueza e fracasso dele do que com o seu próprio pecado? Marido, eu digo a mesma coisa para você. Talvez nós andemos por aí comparando, quem sabe com os outros, no corpo de Cristo, e avaliando que nós estamos muito melhor do que os outros. Eu não sou igual àquele lá. Eu não sou desse jeito. Você vive assim? Ou você vive com uma profunda consciência de que todos os dias da sua vida são um argumento profundo e permanente de que você não tem outra esperança senão o sangue derramado do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, e você dá evidências verdadeiras de que você necessita disso? É assim que você vive? É assim que você busca? Esses homens estão criticando os discípulos, mas eles estão cegos para a profundidade do seu próprio perigo, do seu próprio coração, do seu próprio pecado. Mas tem uma segunda questão aqui. Nós vemos aqui que o moralismo, queridos, ele enfatiza o comportamento externo e ignora o coração. Olha o que diz o verso de número 6. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Legalismo, externalismo, moralismo sempre enfatizam o comportamento externo e ignoram o coração. O verdadeiro cristianismo, meu amado, é sempre uma religião do coração. Deus não ficará satisfeito com palavras. Ele não ficará satisfeito com apenas o seu comportamento. Ele não ficará satisfeito com o seu conhecimento. Ele não ficará satisfeito com os atos públicos de religião. Sabe o que ele quer, querido? Ele quer o seu coração. Ele quer o meu coração. Ele quer o nosso coração. E por quê? Para entender isso, você precisa entender a teologia do coração nas Escrituras. O coração nas Escrituras, querido, a Bíblia fala que o coração é o centro da personalidade do ser humano. O coração é a semente dos nossos pensamentos, desejos, emoções, motivações, dos nossos valores. O coração é o centro de controle da nossa vida. É o centro governante da nossa existência. O coração é que nos direciona. É como que se o coração fosse o volante da nossa vida, queridos. Sendo assim, o que governa o seu coração, o que governa o nosso coração, vai governar os nossos comportamentos. O que possui o seu coração irá possuir a essência daquilo que você é. E assim, Deus ele não quer outra coisa senão tudo, o nosso coração. Porque se ele não tem o seu coração, ele não tem você, meu amado. Ele não tem você plenamente. E portanto não é suficiente atos comportamentais quando realmente o seu coração está sendo governado por outros deuses. O Senhor Jesus, aqui ele confronta esses homens no cerne do que eles fazem e mostra que o moralismo deles é vazio, é sem sentido, é sem significado. Porque a adoração e os sacrifícios que realizam não era uma expressão do coração. O coração é o centro de adoração. Você está sempre adorando, sempre adorando. Você não apenas adora no domingo, você adora em todos os momentos da sua vida, querido. E eu pergunto a você, eu faço essa pergunta agora, no nível da rua. Lá no condomínio, nos corredores, na cozinha, no quarto, na sala, na vida cotidiana, o que efetivamente governa o seu coração?
O que lhe domina? O que é que você quer, querido? O que é que você deseja? Você deseja o Senhor Jesus Cristo? Que Ele domine realmente o seu coração? Maridos, vocês respondem à sua esposa não com base em quem ela é e no que faz, mas com base em uma submissão voluntária aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo? Você quer honrar o seu Senhor da maneira como você trata a sua esposa? Pais, vocês se veem como agentes de Deus, como instrumentos do Senhor na vida dos seus filhos? E o que você anseia mais do que qualquer outra coisa não é que seus filhos sejam o que você deseja que eles sejam, mas é que eles honrem, glorifiquem e vivam amando a Deus sobre todas as coisas. De que maneira você responde a essas crianças? Você é instrumento das mãos do Redentor na vida delas? Para representá-lo com a beleza e a precisão da glória de Deus, para que elas sejam atraídas a amar o seu Senhor? É assim que você vive? E nos seus relacionamentos, com seus amigos? O que você pretende nesses relacionamentos? O que você quer das pessoas? Quer ser respeitado? Quer ser estimado? Quer ser aceito? Que as nossas relações, queridos, possam buscar não a aceitação das pessoas, mas que elas possam ser a expressão e desejo do relacionamento com Deus, para Deus ser glorificado nas nossas relações. A fé, queridos, para ser verdadeira, ela precisa ser uma questão do coração. A obediência, para ser verdadeira, é uma questão do coração. É por isso que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Ele move as cercas da lei, não apenas para o comportamento, mas Ele as move para o coração. Ele diz, adultério não é apenas o ato físico de adultério, mas adultério é uma questão do coração. Portanto, meu querido, legalismo, externalismo, moralismo ignoram o coração, como vemos claramente no exemplo dos fariseus aqui. Mas eu quero olhar com você para uma terceira questão aqui. O moralismo eleva a tradição humana para um status de lei de Deus. Olha só, esse moralismo, esse externalismo eleva a tradição humana para um status de lei, como se fosse a palavra de Deus. Veja comigo o verso de número 7 e o verso de número 8. Em vão me adoram, ensinando como doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Essas aplicações e essas interpretações da lei, elas ganham a importância e passam a ser vistas como se fossem lei de Deus por esses fariseus. Se a minha confiança está na minha capacidade de manter a lei de Deus, então faria sentido que eu quisesse fazer isso direito, de fato. E por isso, penso nisso, defino, redefino, interpreto, reinterpreto e aplico na minha vida. É isso que eles estavam fazendo. E reaplico até que essas aplicações, essas interpretações tradicionais comecem a ser vistas no mesmo nível de importância e obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Eu quero trazer aqui alguns exemplos sobre isso, para a gente pensar um pouquinho. O primeiro exemplo é a respeito da nossa vestimenta no culto. Quando vamos ao culto, desejamos que tudo que fizermos seja uma expressão de honra, serviço, amor e adoração a Deus. O nosso objetivo ao vir ao culto, a vir até o culto, é reconhecermos a nossa profunda necessidade do Senhor e apontar para a sua glória. Esse é o nosso desejo. E certamente você deve ser modesto. Certamente você não deve querer chamar a atenção para si mesmo no culto. Talvez a maneira como você aplica isso pessoalmente, querendo honrar a Deus dessa maneira, seja uma camisa branca, uma gravata, um terno. Essa é uma aplicação completamente apropriada e honesta desses princípios de adoração. Mas isso não é uma lei, querido. Você não deve fazer disso uma lei. Você não deve julgar as pessoas que fizeram uma aplicação diferente disso, desde que essa aplicação esteja dentro dos limites dos princípios que acabei de mencionar.
O problema, queridos, é que muitas vezes, em muitas ocasiões, nós permitimos que essas tradições se elevem ao nível da lei de Deus. Mas eu tenho um segundo exemplo para pensarmos aqui. Muitas pessoas têm coisas em comum. Nós vivemos numa comunidade e temos muitas coisas em comum. Há pessoas que dizem que se você quer fazer amizade com outras pessoas, então você tem que falar sobre educação de filhos. Então aqueles que têm filhos se juntam nessas questões. Bem, eu espero que nós possamos ser honestos sobre estas questões. Talvez a maneira como você aplicou o seu chamado de Deus para ser um pai piedoso, uma mãe piedosa, quem sabe, ensinando os seus filhos de maneira bíblica em casa e adequada. E você acredita e defende, por exemplo, como alguns defendem, o homeschooling, pois entende que a forma de educação para estabelecer em seus filhos é uma cosmovisão cristã e tem que ser centrada no Evangelho de Cristo. Eu, particularmente, tenho 2 colegas aqui no Brasil, 2 pastores, amigos meus, que fazem isso, que optaram por essa opção de educação dos seus filhos. E essa é certamente uma aplicação maravilhosa das suas responsabilidades como pais naquilo que Deus nos deu. Mas, querido, embora isso seja legítimo e abençoado, não é uma lei. E você não deve julgar e não deve condenar as pessoas que decidiram cumprir suas responsabilidades bíblicas enviando seu filho para uma escola pública ou particular, enviando seus filhos, quem sabe, até para uma escola cristã. Nós devemos ser cuidadosos nessas questões. Agora, eu quero trazer um terceiro exemplo sobre isso. Eu quero falar agora sobre a pregação. Como é que você define o que é um bom sermão ou o tipo de pregador que você está preparado para ouvir? Alguns de nós tendem a gostar de pregações acadêmicas, mais tradicionais, reformadas, e isso é uma coisa maravilhosa. Eu gosto disso e com certeza eu creio que você gosta disso também. E essa é uma aplicação muito boa de todas as coisas que Deus nos chama a pensar sobre a pregação e para um pregador realizar e fazer. Alguns não gostam disso e gostam, quem sabe, de uma pregação em um formato mais contemporâneo. Mas o fato é que devemos ter muito cuidado para que nessas áreas não façamos exatamente o que os fariseus fizeram. Elevar a nossa aplicação a um nível que Deus não exige. E aí começamos, por conta do moralismo, a julgar as pessoas e o fracasso em manter a minha aplicação particular da lei de Deus. Temos que tomar muito cuidado, queridos, para não elevar o que é meu para um nível de inspiração divina, de palavra de Deus. Mas eu quero ir além e trabalhar uma quarta questão neste texto com você, que se encontra nos versos 9 a 13. O moralismo deixa de lado a palavra de Deus. O moralismo deixa de lado a palavra de Deus. O moralismo, o legalismo, ele deixa de lado os mandamentos de Deus. Porque essa superestrutura do legalismo começa a dominar o coração e as suas ações e reações e respostas. Portanto, se um moralista, um legalista que olha para alguém próximo sobre a maneira como se veste, isso não é adequado da maneira que ele pensa, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ofendido. Mas essa ofensa não é porque a lei de Deus foi quebrada, mas sim porque o legalista, o moralista pensa sobre aquilo que ele pensa naquele assunto. Ele não se importa com a pessoa, se aquilo é certo segundo a Escritura. E nesse exemplo, não temos aqui a graça, a misericórdia agindo, e sim uma tradição daquilo que eu interpreto como sendo lei de Deus e vontade de Deus. Sabe, queridos, o problema é que isso está muito frequente em nosso coração. Somos tentados a todo instante a sermos moralistas, legalistas e olharmos para o comportamento. Precisamos investigar o nosso coração e quebrar esses ídolos que se levantam por conta do nosso pecado. E por último, queridos, eu quero trazer mais uma questão. O moralismo, ele erra o ponto principal, a nossa luta contra o pecado. Meu amado, meu querido irmão, o moralismo, o legalismo, o externalismo, ele define erroneamente a nossa luta contra o pecado. Você tem Cristo deixando isso muito claro nos versículos finais que nós vemos dos versos 14 a 23.
Ele diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Queridos, nós somos tentados a pensar que a nossa maior luta está fora de nós e não dentro de nós. E Jesus mostra que é o oposto, que a nossa luta está dentro de nós. O que está fora não pode contaminá-lo. O Senhor Jesus não está dizendo que devemos ficar tranquilos com o pecado e com o mal externo. Sim, o mal externo ele pode nos influenciar, mas o problema é o nosso coração. O que Cristo está ensinando aqui, que é um ponto muito importante, é que apenas o mal interior que o prenderá ao mal exterior. O nosso problema é um problema interno. E, portanto, atos de comportamento externo não resolvem o nosso problema. Se o nosso problema fosse apenas um comportamento, a lei poderia nos fornecer o resgate. Mas o nosso problema não é um comportamento. O seu problema, o meu problema não é o comportamento. O nosso problema é a nossa natureza, é a nossa inclinação. O nosso problema é a essência de quem nós somos. O meu problema, querido, sou eu. O seu problema é você. E Jesus, ele veio nos resgatar de nós mesmos. Ele veio quebrar isso. Ele veio nos libertar de nós mesmos, do nosso problema maior. O nosso problema não é primeiramente assassinato, mas é primeiramente um coração assassino que permite odiar as pessoas que são a imagem de Deus. Eu gostaria, querido, de estar livre desse ódio, mas eu não estou. O pecado, infelizmente, habita em mim, mas Deus me dá poder para vencer o pecado. O nosso problema não é primeiramente a imoralidade física e sexual, mas um coração imoral e lascivo que deseja coisas que estão fora da vontade de Deus para nós, que anseiam os prazeres da imoralidade mais do que honrar o nosso Senhor. Esse é o nosso coração. O nosso problema não é furtar e roubar, mas é um coração materialista e cobiçoso que parece nunca estar satisfeito. Você sabe que isso é verdade, querido. Você sabe como é difícil isso, como é uma luta para nós vencermos o nosso pecado. E se nós compreendermos isso, meus amados, nós vamos perceber que nós estamos quebrados. Nós vamos perceber que estamos quebrados. Se nós olharmos para nós mesmos, veremos que de fato não somos tão bons quanto achamos que somos. Que o pecado habita em nós e temos que ser humildes e nos prostrar aos pés do nosso Senhor para que a graça invada o nosso coração e faça aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E aí, eu lembro você daquilo que eu tenho dito constantemente e repito aqui. Quando eu erro, a culpa é minha. Mas quando faço algo certo, algo que é certo, não sou eu, querido, é a graça de Deus. Eu não tenho crédito nenhum. Você não tem crédito nenhum. Você não é bom, meu querido. Eu não sou bom, muito pelo contrário. Eu e você somos maus. Nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos da graça redentora. Portanto, querido, não mude o foco da mensagem da redenção, julgando os outros e os condenando. Nós devemos olhar para nós mesmos no espelho e pregar para nós mesmos: eu ainda não sou livre,
e eu tenho que clamar pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo meu Redentor. Deus, continue a trabalhar em mim, complete a obra que o Senhor começou. Liberte-me por sua graça dessas coisas, liberte-me do meu pecado. Eu anseio por um coração que é governado somente pelo Senhor, somente pela tua palavra. No início, querido, eu disse que esse é um texto que nos leva para a cruz. É impossível, meus amados, sermos aceitos por Deus pela observância da lei por causa da perversidade do nosso coração. Por isso que nós precisamos da cruz. Assim, a única esperança para nós está em Cristo, o Redentor perfeito, que cumpriu a exigência de Deus e nos deu livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Sabe, irmãos, é fato que não estamos livres dessas questões. E por isso nós precisamos clamar pela graça de Deus, para sermos o que Ele quer que nós sejamos. Que a graça, que Deus tome conta do seu coração, que a graça invada o seu coração, que a nossa esperança esteja somente nele, que você possa desfrutar dessa graça abundante. Se você ainda não depositou a sua vida confiadamente a Cristo, eu convido você a fazê-lo agora. Porque você só terá esperança nesse Cristo. Lembre-se disso, querido. Só nele podemos ter a redenção. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado, sabendo quem nós somos, maus, inclinados para o mal, pecadores, necessitados da Tua graça redentora. Pai, em nome de Jesus, quebranta-nos, transforma-nos e não nos deixe, Senhor, na nossa justiça própria, no nosso moralismo, no viver simplesmente de aparência. Pai, queremos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Faz isso conosco, Deus. Quebra-nos, Pai, e nos tome completamente, que tudo que temos, tudo que somos, seja Teu, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.